onde a sua voz brilha e inspira. Prepare-se para uma explosão de histórias incríveis, porque aqui tem muita voz. Vamos juntos no Pod Voz. Muito bom dia pra você que tá aí do outro lado. Parece que tá meio estranho, se tá sentindo algo estranho, fique tranquilo que tá tudo bem, sou eu, cada dia mais bela e linda. Mas eu sei que não é isso, é o cenário, né? Isso mesmo, olha, vou te contar. Tem tantas coisas que eu preciso contar pra vocês. Sabe o que é? O senhor diretor tá... Ó, entendeu? Era um nível aqui, o senhor diretor tá aqui. Tá bom? É por isso. Você já conhece que tá aí o senhor diretor, mas já eu falo sobre isso. Mas muito bom dia, aqui é o Pod Voz pra você. Eu tenho alegria imensa no meu coração e satisfação de ter você aqui do meu lado nesse podcast. Já são tanto tempo, vai fazer... Aliás, gente, outubro faz 2 anos de podcast, hein? Então nós estamos aí com 70 podcasts e que alegria no meu coração enorme por sua audiência, por você estar sempre nesse canal, você se inscrever também aqui nesse canal, lá no canal vizinho. Muito, muito, muito obrigada. Além disso, tem as plataformas, né, de streams, e que eu amo e que vocês estão escutando no rádio, porque quando vocês escutam no som do carro de vocês, chega lá pra mim que você tá escutando. Então eu fico toda babona. Às vezes a gente começa um trabalho e a gente pensa nesses trabalhos assim, porque já vou explodir. Mas, gente, é uma satisfação tão bela a gente saber 1 telespectador, 2, 3, 4... E foi através disso que nós fomos parar dentro de uma playlist de grandes educadores, de autoconhecimento, não só da área vocal específica, técnica, que eu sempre busquei levar isso para o nosso Pod Voz. Então, a gente caiu dentro dessa playlist e as pessoas escutam. Então, muitas vezes eu nem sei quem você é. Mas, olha, eu já quero te mandar um beijo. Porque se está sendo bênção aí para você, você pode ter certeza que já foi bênção aqui desse lado. Tá bom? Então é por isso. Mas eu estou muito feliz. Deixa eu falar um pouquinho do cenário. Vocês sabem que o Pod Voz eu gravo lá na minha sala, lá no meu estúdio. E o Pod Voz ele foi montado por causa do senhor diretor, porque eu tinha todas as aparelhagens e eu não utilizava para esse quesito. Eu utilizava para eu dar as minhas aulas, os meus atendimentos. E aí um dia o senhor diretor falou, muda isso aqui, vamos fazer podcast. E aí eu comecei a fazer o podcast. E quem deu o nome de Pod Voz foi o senhor Camargo, o senhor Gerson Camargo. Então tem os 2 homens aí que encheram o meu saco num bom sentido, que hoje está dando fruto e eu tenho a alegria de falar isso para vocês. Então, muito, muito, muito obrigada. E esse cenário aqui é da onde? De algo extraordinário que vocês também já conhecem. Se você não conhece, você vai lá nos nossos podcasts anteriores, você vai ouvir falar sobre a Artflex e aí você vai conhecer a história da Artflex e o nosso encontro meu e da Carol. E esse espaço aqui é da Carol. E por uma coincidência, eu não acredito, mas Deus faz isso. Hoje nós estamos gravando aqui, porque nós estamos numa semana de gravação aqui em Jundiaí, e aí a gente trouxe o podcast para cá, até para você aí do outro lado entender que se você não tem equipamento, se você não tem como fazer, nós vamos até você fazer o seu podcast, dar voz à sua voz, abrilhantar ainda mais o seu negócio. Pode ser voz falada, pode ser voz cantada, mas o interessante é que você comece a falar algo que só você faz para as outras pessoas, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, a gente não consegue compreender a dimensão disso, como eu estava falando. Assim como eu fui parar numa playlist, e muita gente me escuta no Spotify, mais do que até no canal aqui do YouTube, a sua história, a sua vida, o seu trabalho pode ser aí, gente, um insight para muitas pessoas que estão passando pela mesma coisa. Você pode ser um canal, sim, de bênção na vida das pessoas. Então, fica aí, você pode entrar em contato comigo, vai estar nas descrições aqui de baixo, e é isso. Então, por isso que vocês estão vendo essa sala, porque essa sala é a sala de podcast da Artflex, onde eu e o Rodrigo, nós trabalhamos aqui produzindo conteúdos, podcast. Então, essa sala aqui é da Artflex e por isso que eu estou gravando aqui hoje. Aproveitando isso, não passe o vídeo porque Jesus está vendo. Que vocês querem saber quem que é a convidada. Mas fique até o final, que você vai descobrir quem que é a convidada.
Já dei uma dica, mas vamos lá. Eu quero mandar um super beijo para os nossos patrocinadores, que é a Artflex, que me patrocina com as cadeiras lá no meu estúdio. Quero mandar também um super abraço para quem? Para o casal dos noivos, o Rodrigo e a Cibele. Você que vai fazer aí o seu casamento, já tá noivo, ou você que já é casado e vai, quero fazer o pré-wed. Ai, gente, eu não fiz o meu pré-wed. Eu sei que só faz quando casa, mas, gente, eu já casei. Faz 20 anos que eu sou casada, eu vou fazer pré-wed, porque na minha época não tinha, tá bom? Não preciso saber minha idade. Mas eu vou fazer. O Rodrigo e a Cibele faz o casal dos noivos. Quero mandar um beijo também para a Suleima Estética, que cuida da minha pele ao longo desses anos todos. Suleima também já tem 8 anos aí de estrada comigo. E o Arabá Café, inclusive o Café Arabá, você tem um cupom de desconto. Então, você vai aqui nas descrições, você vai ver lá no cupom de desconto, que é Leile10. Você vai digitar o site do Café Arabá, que vai estar aqui embaixo também. E aí, você usa o meu cupom de desconto para o café e entrega em todo o Brasil. Inclusive, o café da Artflex. O café lá do nosso estúdio é Café Arabá. É isso, só isso, diretor? Tem mais alguma coisa? Não tem, né? Ai, gente, então vamos lá. Gente, que rufe os tambores nesse momento de emoção. Está aqui uma pessoa lindíssima, o qual eu conheci, os nossos caminhos aí se cruzaram nessas andanças de Leile, de pezinho. Eu falo que meu pezinho tem roda, de participar de mentorias, né? E aí eu fui participar de uma mentoria específica e conheci ela. Ela é uma pessoa muito querida, que eu admiro demais o trabalho dela. O nome dela é Tamara, pera que vocês já vão conhecer. Mas por que eu amei trazer a Tamara? Aliás, eu já tinha convidado até ela para ir no meu estúdio, mas devido à agenda que ela atende também, acaba a gente não se encontrando. E Deus preparou esse momento para que fosse hoje. Eu estou muito feliz com isso. E a Tamara, gente, ela faz um trabalho bem diferenciado, assim como o da Leile. E o legal hoje é que vocês vão entender de uma vez por todas, e vai ser incrível, porque nós vamos orientar, estou falando profissionalmente, as fonoaudiólogas e assim como as coach vocal ou professor de canto, que é a minha função. Que estou ainda disso. Eu ainda estou atendendo, então passe comigo. Enquanto, tá bom? Estou atendendo. Então, essas duas coisas as pessoas confundem muito. Então, esse bate-papo, além da gente saber aqui a história dela, por isso que eu tenho o Pô de Voz, a gente vai navegar um pouquinho nessas áreas e entender que tudo dá certo e se combine, que há espaço para todo mundo. Seja muito bem-vinda, Tamara. Obrigada, Leili. Gente, que apresentação belíssima. Gravou, senhor diretor? Eu vou querer usar isso aí, viu? Obrigada pela gentileza, obrigada pelo convite. De nada. Eu também estou igualmente feliz, ou até mais, porque tudo que tem bom em mim aqui foi inspiração, condução e gentileza, que eu acredito da parte de Deus. E, às vezes, algumas falhas aí que vocês verão e ouvirão aqui ou em outro lugar e que também me compõem, com certeza é tudo meu. Então, o que veio de melhor em mim é o que veio de melhor de você, a gente se conectou, isso é muito legal e vai ser um prazer, já é um prazer falar sobre um assunto que para mim é tão importante, né, que é a minha vida, foi a minha escolha de vida, uma construção incomum, né? Ninguém nasce falando, quando eu crescer eu quero ser fonoaudiólogo. Não, eu quero ser bailarina, eu quero ser bombeiro, médico. Então, todas as profissões, óbvio, né? São igualmente boas e têm o seu propósito de existir no mundo, mas a fonoaudiologia foi uma escolha, né? Desde muito cedo. E para mim vai ser um prazer, já é um prazer falar sobre isso. Que lindo. E quem que é a Tamara? Conte para nós. A Tamara é filha de Deus, casada com o Moacir, caminhando aí para este ano para 16 anos de jornada. A Tamara é filha da Beth e do Elias, né? São motoristas, meu pai é motorista de caminhão e executor aí de trabalho em plásticos recicláveis. E minha mãe é transportadora escolar. Olha! Eu era tia do transporte escolar até a faculdade, hein, gente? Você está vendo? E também sou a mãe do Lucas, de 14 anos. Um moço! É um rapaz. Eu sou a mãe do Vitor, de 12 anos, meus lindinhos. E eu sou a mãe da Heloísa, de 11 anos. Sou cantora
também desde os 9 anos de idade. Tenho um trabalho no Spotify, que foi gravado há uns anos atrás, antes da pandemia. Inclusive, aí tô sentindo a necessidade de gravar o próximo, porque a música tem essa característica, né? Ela é sempre uma folha de um momento que você viveu. Sim. Então, vocês verão um momento que eu vivi, há uns 5, 6 anos atrás. Então, tive a graça de realizar... de materializar aquilo que eu já fazia há muitos anos na igreja, desde os 9 anos de idade. Eu sou fonoaudióloga, iniciei os meus estudos aos 17 anos. Ah, você saiu do terceiro, já foi? Direto. Verdade. O que levou você a tomar essa decisão na área da fonoaudiologia? No início eu disse que ninguém nasce falando que vai ser fono. Sim. Eu não sabia também o que era fonoaudiologia. Um vizinho meu, que minha mãe levava no transporte escolar, era surdo. E as pessoas não falavam com ele, né? E eu achava aquilo muito ruim, eu quis ajudá-lo, eu gostaria que ele se comunicasse. E daí então o Adler, que é esse vizinho, hoje já um homem, né? Graças a Deus. Ele era uma criança que minha mãe carregava. E ali a gente começou a se ajudar. A própria mãe do Adler foi pedir ajuda para minha mãe, falando, nossa, sofrimento, né? Meu filho não precisava muito, né, se comunicar. E ali eu comecei a aprender Libras. Ele começou a me ensinar e aos 14 anos foi a primeira vez que eu ouvi falar de fono. Porque o Adler disse que a fono dele é cuidar do aparelho dele. Então, o que eu entendi? Bom, a fono cuida do aparelho do Adler. Aos 16 anos, eu acompanhava um programa de televisão muito famoso na época. As pessoas já nem sabem mais o que é televisão, né? Mas nessa época arcaica, quando se assistia com regularidade à televisão, havia uma hora específica onde passava alguns programas, né? Crianças deixavam de comer se era o horário do desenho, porque não ia passar de novo. Exatamente. E a questão do programa era a mesma coisa. Então, havia um programa de cantores, né? E onde aparecia uma cantora dizendo, olha, eu quero agradecer a Deus, porque nesse país acaba de se formar mais uma fonoaudióloga para cuidar de vós. Eu falei, gente, mas a fono não cuida do aparelho? Como assim ela tá dando graças a Deus? Por que vai cuidar de vós? Eu não entendi. E aí eu fui começar a entender o que era a fonoaudiologia aos 16 anos. E como eu já trabalho como voluntária, né? Na igreja há muito tempo, então eu tinha contato com crianças, eu me relacionava, eu tinha contato com os velhinhos, gente, a classe Abraão, a Heroínas da Fé, eu adorava conversar com eles e ajudar, e ser ajudada também, né, e eu me vi fonoaudióloga. Então, eu falo que a fonoaudiologia, na verdade, a faculdade, ela formalizou as habilidades que, para mim, já eram desenvolvidas. Porque eu já cantava, eu já falava Libras, eu já tinha tudo isso no repertório do Drive sendo construído, eu acredito que pela mão de Deus. Sim. Então, a fonoaudiologia, para mim, foi uma formalização das habilidades que eu me vi, que eu me percebi. Eu não prestei para nenhuma outra coisa, não teve segunda opção, se eu não for fono, não vou ser físio. Não houve isso. E não desqualificando, né? Porque eu não acredito mesmo, e se não fosse verdade, eu nem estaria aqui. Então, eu não acredito em hierarquia de profissões. Sim. Então, eu realmente acredito na cooperação como processo. Então, eu não prestei para outra coisa, porque eu só me via naquilo. E foi assim que começou. Saí do terceirão, né? Na ocasião não havia nenhum programa de bolsa hoje famoso, né? Que nós conhecemos, não havia. Então eu fiz o financiamento da minha faculdade. Aquela que paga anos. Exatamente. Um belo de um boletão por ano. Chamava ProUni, não, né? Não, nem tinha. Chamava, eu prestei o primeiro Enem do Brasil. Nossa, me senti velha. Ai, meu Deus! Eu prestei o primeiro Enem do Brasil quando não havia o programa ProUni ainda. Então, o Enem era apenas o Exame Nacional de Ensino Médio. Então, ele só servia para averiguação de habilidades e alinhamento da estrutura educacional brasileira. Não tinha um propósito de validação numérica e de escala para um programa de bolsas em uma universidade. Então, eu vi isso nascer também. Assim como fora da sala a gente falou que viu a internet nascer, né? Eu vi o ProUni nascer, eu estava lá, mas eu não desfrutei. Então, mas a minha irmã caçula, se isso anima vocês, já pegou, tá, gente? Então, eu não sou tão antiga assim. Então, mas a minha vez, a minha oportunidade foi assim que eu consegui. Então, minha avó teve 16 filhos, eu fui a primeira da família a fazer uma faculdade. A primeira. Então, isso é muito bom, porque depois de mim, isso se tornou normal.
Obrigado, Senhor. Então, hoje os meus primos fazem, isso já é corriqueiro, já é normal. E é até cultural, né? Então, as pessoas hoje já desenvolvem a angústia, a ansiedade por não saberem o que escolher. Mas não foi sempre assim. Então, antes não havia angústia do que escolher. A angústia que se tinha é, será que eu vou conseguir fazer? Então, eu peguei essa, e não a que vocês ou a geração mais contemporânea hoje enfrenta. Foi outro tipo de angústia. Nossa, mas que bacana, né? Eu também sempre soube o que eu queria fazer. Assim, teve alguns ajustes no meio do caminho, mas eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, assim, por Deus. Daí todo mundo fala, por que não tem cabelo branco? É isso, tive um professor que fala assim, você leva a vida na flauta. É verdade, né? Ainda bem. A vida na flauta aí não tem. A gente fala assim que quando a gente já decide cedo, na verdade é Deus que nos escolhe para determinados lugares, isso fica tão leve. Não que, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá aqui falando que é fácil. Ai, nosso fantástico mundo profissional. Não, tem os seus desafios, não é fácil, tem o seu desgaste, como qualquer uma. Verdade. Mas é bom saber que esse podcast tem o propósito de ajudar essas pessoas que não estão tão claras, né, no seu modo de seguir. Quando você fala, foi pro setor de autoconhecimento, cara, tem tudo a ver com você. E o podcast é a sua cara, né? Então, todo o trabalho que se faz aqui no Pod Voz é um trabalho de construção, não para que você faça o que a Lili mande ou os convidados mandem, mas para que você demonstre as opções, né? As possibilidades, ou seja, o que você ainda não viu em você mesmo, que pode te levar a um lugar muito legal, aonde você quer chegar. Então, isso eu acho muito bom. Vamos dar um salto grande aí, depois eu volto e tá tudo bem, e tá tudo certo aqui, gente. Mas dentro disso que você falou, hoje, na nossa época não tinha nem o nome de autoconhecimento. Verdade. E também não tinha um outro nome que tá em alta, que é o que você trabalha, o branding. E, na verdade, nós tínhamos a fala de encontro, né? Deixa eu te escutar, deixa eu te ouvir, deixa eu te sentir. E eu lembro antes desses nomes todos que deram. E nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. E não tão antigo assim. Esse tipo de conversa vem muito da nossa dinâmica cultural que a gente foi formada dentro de igreja. Boa. Que nos congressos, aqueles ensaios, e a gente viu, acredito que você pegou essa época do uniforme. Sim. Do uniforme, a gente o conjunto todo alinhado, e os ensaios, e tudo isso rolava bate-papo, ou a gente ficava pós o ensaio para comer alguma coisa, e ali a gente ficava em rodinha. Ficava em rodinha para bater papo, para se conhecer. A gente escutava mais o outro e a gente se percebia muito mais. Verdade. Né? E eu até acredito que dentro das nossas profissões hoje que dão os nomes, vem muito disso, daquilo que nós somos. Como que você se achou dentro do brand? Depois de uma oração. Olha. Eu não poderia dar esse crédito a mim mesma. Eu perguntei, a gente comentou inclusive antes do podcast, né? Que quando você se dispõe a perguntar sobre uma direção, você precisa ter a ousadia de ouvir a resposta. E quando digo ouvir, tem duas formas de você ouvir. A escuta ativa ou a escuta passiva. Então, eu busquei ouvir uma resposta. E, inicialmente, tive, sim, uma escuta passiva. Como que o branding veio? Então, dentro das minhas formações profissionais, eu senti a necessidade de me organizar. Então, ainda mais agora no mundo da internet, você, eu, temos que fazer uma curadoria de informações. Então, não é tudo que chega até você que te pertence, não é tudo que você ouve que te faz bem, não é todos os caminhos que você percebe que você deve entrar. Então, eu comecei a estudar sobre como reconhecer esses caminhos nos meus caminhos, na minha área, no que eu fazia. Então, eu estudei auriculopuntura, eu
fiz a minha pós-graduação, sou especialista em voz e cirurgia de cabeça e pescoço. Eu fui estudar sobre cromoterapia, laser, fui estudar sobre filosofia, fiz cursos livres com Libras. Eu fui me construindo nessa direção e estudei coaching, inclusive, fiz uma pós-graduação em coaching ericksoniano, linguagem hipnótica. Depois eu fiz master coaching para poder me tornar trainer e orientar pessoas. Mas tudo isso não era para elas, era para mim. Então, essa infinidade de conteúdo que me chegou me fez chegar até Deus e falar, cara, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso agora? Tem um monte de coisas na minha frente. E qualquer caminho que eu seguir, eu sei que eu vou fazer bem. E não é por arrogância e nem por indisposição. Eu sei que isso hoje no mundo moderno tem gerado um narcisismo absurdo. Mas eu sei que Deus é potente para falar com uma mula, não vai falar comigo por quê? Ele é poderoso, não é sobre mim, é sobre ele. Então eu sei que ele pode me fazer excelente em qualquer área. Em qualquer área. Porque ele é bom o bastante para isso. Sim. E agora a pergunta que me faz admirá-lo ainda mais é: o que você quer? Então, mesmo sabendo que que ele poderia me usar em qualquer área, ele me perguntou o que eu queria. E aí eu devolvi a pergunta, foi um lenga-lenga. Deus me ajuda então, me ajuda a escolher. É muito melhor quando você fala. Eu acho muito legal. E aí eu dediquei o coração a entender todos esses meus caminhos, né? O livro de Provérbios fala sobre isso, que o caminho do sábio é compreender o próprio caminho, não o caminho do outro. É isso aí. Então, no meu caminho, o que seria o melhor para mim? Por quê? Porque nem isso eu sei, para ser honesta. Nem isso eu sei. Então, eu estava tomando o meu banho. A gente é água, tomando um banho. Eu encontrei a palavra e falei, é isso. Por quê? Porque eu já tinha estudado isso. Mas eu não conseguia achar uma linha que fizesse todos esses saberes se relacionarem. Então, quando eu descobri o branding, assim como eu contei a história aqui de como eu descobri a Fono, não quer dizer que o branding fosse uma novidade. O branding era uma percepção nova para mim, diante de tudo que eu fazia. Então, foi uma baita de um insight, uma baita de uma sacada. E eu tive todos os cuidados de construção. Então, antes de me lançar no mercado com o branding, eu tive toda a preocupação para registro de marca, para construção de uma metodologia. Isso levou anos, tá? Anos. Então, eu fico até reticente quando eu vejo pessoas, eu tive uma sacada, vou fazer. Óbvio que isso é muito bom, o mundo precisa de executores, né? Não diz que a gente fala do planejador, analista, o comunicador e o executor. Então, o executor precisa existir para você pôr a mão na massa, ver se é isso, se não é e tudo mais. Mas não é só isso. Não é só isso. Então, os fazedores, né, como diria Freud, que foi o primeiro a dizer sentir, pensar, agir. Então, tem gente que sente, faz, depois pensa, né? Inverte essa bagunça. Então, eu senti, pensei e depois eu fui agir, né? Então, não tô querendo dizer que isso é certo, tá, gente? Porque em bons e vastos momentos eu também sinto, faço e depois eu penso. Falei, não era pra fazer, fiz errado. Então, como qualquer ser humano, eu tô sujeita a essas variações. Então, eu tive a sacada, senti, pensei e agi. Então, o branding foi descoberto por mim como uma ferramenta de organização de todas essas habilidades que eu havia construído no decorrer dos anos da minha vida. E aí, o vocal, né, que tem a ver com o método é o branding vocal, foi uma inspiração vinda de alguns estudos. Como eu disse, eu fiz a pós-graduação depois do coaching, voltada para a linguagem ericksoniana. Então, Milton Erickson seguia a linha de Carl Jung. Uhum. E essa linguagem entre eles sempre me encantou. Mesmo sendo terapeuta cognitivo-comportamental, tá? Então, a minha conduta de trabalho é cognitivo-comportamental. Então, eu gosto de metodologias, eu prefiro um passo a passo mais claro, mas eu sei que essa liberdade de construção deve existir, né? Então, eu me permiti viver essa liberdade de construção através da linguagem de Carl Jung, Milton Erickson, e daí, então,
a identidade vocal, né? Então, a minha bandeira é a autenticidade. Veio com muita força. E como que a gente pode ser autêntico? Cara, tendo um branding, tendo uma marca. Então, a marca da voz, ou o branding, surgiu com o propósito de somar esses conhecimentos e desenvolver nas pessoas autoimagem, autoestima e autoconfiança para uma boa comunicação. Nossa, que incrível, né? Para algumas pessoas, esse trabalho parece novo. Pois é. Pois é. E, de fato, porque o que nós vemos, na verdade, são fasciculações dessas práticas. Assim como a própria fonoaudiologia, ela foi organizada no ano de 1980, mas ela foi organizada em 80. A prática é anterior. Então, tudo o que aconteceu antes, inclusive nós temos fonos que se denominam na brincadeira, quando a gente se encontra em alguns cursos, fonossáuricas, né? Que existem antes da organização da profissão. Né? Então, a prática vem antes da organização e nomenclatura. Então, acredite, você está sendo pioneiro em muita coisa. Você está gerando uma prática que daqui a um tempo será nomeada. Entende, Lili? Então, o branding vocal foi nomeado. Por quê? Porque a prática veio antes. Então, eu faço isso. Acompanho players na área do marketing, da área do digital. Gente, são 10 anos de experiência. Tempo. Quando você... Ô, Rodrigo... eu sou... Gente, olha o toque. Apenas um toque, Jesus. Filho, diminui a intensidade disso. Ele fica assim, trocando o tempo inteiro. E tem outra coisa, é pra deixar isso no ar, não é pra cortar eu falando. E põe a sua logo e a logo da Artflex. É que da Suleiman não tá aí, por favor. Legal. Ele tá assim, eu tô falando com você e tem um negócio assim, aqui, piscando. Sabe? Mas vamos lá, vamos prosear. Uma das coisas que eu falo é que pode melhorar. Sempre adoro, pode melhorar. Deixa eu falar. Quando foi e como foi que você falou? Cara, isso aqui eu vou começar a atender os players. Às vezes, porque assim, tem duas coisas muito bacanas. As pessoas, quando falam em fonoaudiologia, a gente, hoje, por conta da internet que deu um boom, a gente vai lembrar de uma pessoa com um aparelho atrás de um cantor, fazendo não sei o que lá, e que todo mundo quer botar o aparelho uma loucura no pescoço, ou a pessoa quer andar com um tubo de ressonância, porque LaxVox é a marca. Verdade. Tubo de ressonância. Então, aí a gente não sabe por quê, pra quê. E quando eu ouço você e trazendo tanta sabedoria, falando com tanto cuidado de uma marca que também ela vai se tornando uma marca, mas primeiro ela nasce e a pessoa também ela se perde no meio desse caminho e você vai organizar essa casa toda. Exatamente. E aí eu quero saber como que você chegou nesses players, nesse lado aí, para fazer esse trabalho. Foi muito curioso, mas eu não queria ir. Se isso anima. Você já fez clínico? Quando você terminou a formação e ficou só em clínica? Sim, na verdade, gente, você ouviu que eu tive que parcelar minha faculdade. Sim. Não tinha grana, né? Então, fui a primeira a fazer e ouvi. Tadinho, te amo, pai. Mas eu ouvi do meu pai, peraí, você tem esse diploma pra quê? Você não tá ganhando nada. Vem separar plástico que você ganha mais. E ele estava certo. Gente, muito ele estava pouco. certo. Assim, a faixa etária, assim, eu lembro de fonoaudiologia, fisioterapia, professor, muito, assim, tinha remuneração. Muito baixíssima. Eu cheguei, a primeira vez eu cheguei a pegar, era R$3, R$6 a hora. Isso aí. Então, era muito complicado. Então, não havia todo esse glamour. Nunca houve. Na verdade, o que eu precisava era pagar os meus boletos, que eu já tinha feito 4 anos antes. Então... Vou ter 60 anos e pagar na faculdade. Isso aqui não dá. Não vai dar. Então, como que foi a clínica? Eu
atuei com clínica por 10 anos. Bastante tempo. Gente, eu sou jovem, a gente já falou sobre isso. Nós somos jovens, tá? Eu tenho cabelo branco por herança genética, mas eu também não sou tão fluida e leve, tão relax quanto a Lely. Mas eu vou conseguir. E enfim, eu tinha uma necessidade. Então, eu até comentei que participei do Encontro de Mulheres nesse último final de semana, foi maravilhoso. Recomendo para que você participe de algum procure. É muito importante que a gente viva em comunidade. E nesse encontro nós falamos sobre a questão da necessidade. Você tem que estar atento às suas necessidades. A sua necessidade direciona as suas escolhas. E direcionou a minha. Então, eu tinha a necessidade de sobrevivência, como diria Maslow. Então, eu estava ali no nível fisiológico de desenvolvimento. Não havia interesse em ganhos superiores, eu só precisava viver. Então, a área clínica sempre foi, e eu acho difícil hoje que um fonoaudiólogo, acho complicado, porque já tem hoje, né? Tem muitas pessoas interessadas em fazendo fonoaudiologia. Acho complicado que as pessoas avancem em áreas específicas da fonoaudiologia sem terem vivido a clínica fonoaudiológica. Então, existe um gap muito grande. Fiquei 4 anos em hospital. Nossa, quanto encontrar fono na UTI NEL. É isso mesmo. Ai, que lindo. O trabalho eu sempre babava. Inclusive, eu saí do hospital, né? Eu trabalhei no hospital em Mauá. E foi trabalhando em um hospital que eu fui me moldando aonde eu tinha estrutura para trabalhar. Então, eu trabalhei em banco de leite, orientando a amamentação, né? Antes do laser, tá? Então, não tinha laser e havia um trabalho específico a ser feito ali. E dentro da pediatria hospitalar, eu tive que sair. Porque eu não conseguia me ver como profissional ali. Então, o trabalho hospitalar foi um direcionador para que eu entendesse os meus limites. Então, eu fazia neonato, faço até hoje, se precisar, fazia triagem auditiva neonatal, fazia tudo engraçado ali, tudo ou quase tudo, né? Que o nosso corpo fala. Você sabe que uma área que eu não fiquei, nem estágio, a professora foi muito, muito gente boa comigo, trauma. Pois é, gente. Osso quebrado. E tem gente que pega super bem, que vai bem, que faz um foi, ótimo trabalho, mas pra você... pra mim não dava. Não eu dá. sempre fiquei ou lá com as puérperas, ou na UTI NEL, sempre. Mas assim, trauma pra Viu? mim. E não tem relação real com a sua competência, com a sua habilidade de desenvolver saberes naquela área. É o seu limite. Então, na pediatria, quando eu atuei na ala pediátrica pública, para mim foi um desafio muito grande. Né? Hoje eu já me sinto melhor, sou mãe de 3, como vocês bem ouviram, e eu desenvolvi em mim outras habilidades. Mas assim que me formei, então, eu tive, sim, experiências clínicas e não foram poucas, como eu disse, foram experiências muito intensas, na verdade. Então, eu fiz audiologia em empresas admissionais, demissionais, inclusive uma experiência ruim, né, que foi o primeiro assalto que eu tive na vida. Eu trabalhava na Praça da Sé, gente. Então, trabalhando na área de audiologia e... Olha como as nossas áreas se encontram. Eu fazia exame, acompanhava o médico nos exames periódicos e demissionais. É isso aí, né? PCMSO, tá tudo lá. Então, a área ocupacional veio para mim. A área de disfagia foi a área que eu mais atuei, que são os distúrbios alimentares. Para você que tá chegando agora no podcast, não sabe o que é um fonoaudiólogo, tem 5 grandes áreas que a gente atua: voz, audição, linguagem, motricidade oral e disfagia. Existem 11 especialidades já validadas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Entretanto, todas essas são variações desses troncos que eu estou dizendo aqui. Então, dessas 5 grandes áreas, eu tive a graça de atuar em todas nesses primeiros 10 anos. Ser boa em todas? Não. Eu comecei a fazer minha pós-graduação em audiologia, lá na PUC de São Paulo. E eu falei, gente, não vai dar para mim. E não é porque eu não possa fazer isso, mas é porque existem outras pessoas que falam isso muito melhor do que eu. E eu, na ocasião, estava sendo patrocinada por uma empresa. Eu aprendi a ser vendedora. Então, eu vendia muito bem e fazia um atendimento muito bom. E ela falou, vamos lá, vou pagar a sua pós. E ela realmente começou a pagar. E depois de 4 meses eu falei, não posso fazer isso com ela. Por quê? Porque eu não vou pegar o dinheiro dela para não usar.
Então, eu agradeci a oportunidade, descontinuei, não porque a áudio não é interessante, eu amo audiologia. Atuo com reabilitação de processamento auditivo do ponto de vista clínico, mas eu não faço, por exemplo, a reabilitação formal em cabine, que é uma fonoaudióloga que se especializa e treina tudo isso com muita intensidade. Então, dentro da fonoaudiologia, nós temos os fonos especialistas. Então, eu sou especialista em voz, nós temos especialistas em áudio, nós temos especialistas em motricidade oral e por aí vai, saúde pública, aleitamento materno, tem de tudo. Tá bom? Então, dentro dos 10 anos de formado, sim, eu caí na clínica, eu fiz home care, fui assaltada, levaram meu carro, eu estava atendendo o paciente, vi meu carro indo embora pela janela. Então, eu vivi as dores e as delícias do atendimento clínico em muitos níveis. Então, atuei no hospitalar, atuei no admissional, demissional, ambientes clínicos, atendendo convênio vende tudo. Convênio vende tudo, então você está numa clínica, você não fala, eu sou especialista nisso, eu não vou fazer. Cara, você tem que fazer. Você tem que usar tudo que você estudou para ajudar aquela pessoa, né? Você faz um juramento, inclusive, na sua formação, de que você vai usar todos esses saberes à disposição da comunidade para o desenvolvimento comum. Então, fiz trabalhos em escolas, consultoria escolar. Então, durante 6 anos, eu fui falando lá no Placidina e outras escolas lá na minha cidade. Placidina é a escola onde estudou o Maurício de Souza, para quem não sabe, que criou a Turma da Mônica. Então, fazendo triagens escolares, redirecionamentos e pensando nesse gancho, já respondendo a questão do mundo de eventos que você perguntou, nessas triagens que eu fazia perguntas direcionadoras. E uma das perguntas era assim, alguma pergunta para fazer para o fonoaudiólogo? E vinha cada resposta. E vinha cada coisa que não fazia parte da minha alçada. E eu falava, olha, faz sentido que ele pergunte isso aqui, como, por exemplo, eu me divorciei e depois do meu divórcio, o meu filho parou de falar. Então, o fonoaudiólogo tem a competência para responder? Sim e não. Eu falei, olha, eu preciso de um psicólogo para responder isso. Então, graças a esses movimentos de triagens escolares, eu criei um movimento chamado Papo de Paz na minha cidade. Comecei a fazer eventos e nesses eventos eu convidei uma psicóloga, uma nutricionista, uma médica, foram criando várias edições. Então eu comecei a criar eventos com o propósito de responder as perguntas que eu não era capaz de responder. Tá? E não porque eu não ia parar para estudar. Mas não, gente, o mundo é tão maravilhoso com o saber dos outros, sabe? Então, eu preciso de uma pessoa especialista nisso para responder. Então, eu comecei a criar eventos para responder as perguntas que vinham das triagens escolares que eu executava na minha cidade naquela ocasião. E daí, então, foi quando a veia de eventos começou a aparecer. Poxa, como é que faz isso? Será que dá para fazer melhor? A gente comentou aqui agora, né, que é um jargão pessoal meu, sempre pode melhorar. Então, eu fui fazendo fui fazendo outro. E nesse intervalo vieram também as formações na área de coaching. E nessas formações, eu acabei conhecendo, né, mentores que usavam muito a voz. E o fato de eu ter feito essa formação acabou me tornando diferenciada para o trabalho com eles. Por quê? Porque todo fonoaudiólogo, ou a grande maioria deles, entendia sobre a área clínica, né? E eu já não era só a fono. Então, eu estava ali e eu conhecia uma formação por dentro. Eu trabalhava como anjo na época, ou aqueles staffs. Então, eu conhecia passei a conhecer toda a rotina de um evento por trás e oferecendo uma qualificação técnica que estava muito em falta no mercado na ocasião. Então, eu comecei a partir de um querido amigo, hoje já falecido, que é o Amarildo Melo. Então, ele era o player 2 do IBC e ele falou, companheiro, eu preciso de alguém que cuide da minha voz. E eu falei, olha, que legal, vou encontrar uma pessoa. Não vai ser eu. Né? Eu sou mãe de 3 filhos, eu sei como funciona o mundo de eventos, né? Então não tem dia, não tem noite, não tem intervalo, não tem feriado, não existe final de semana, né? Então como é que eu vou fazer? Eu tinha essa consciência, como é que eu vou fazer o meu trabalho, né, com a necessidade da sua demanda funcionar bem? Não tem condição. Não vai dar, não vai estar dando, né? Como diz o jargão, por aí, gente, isso é gerúndio, eu fui irônica. Então, não vai dar.
não vai dar. E ele insistiu comigo. Ele insistiu. Companheira, você conhece a nossa demanda, estou precisando muito. E aí foi quando o espírito que eu chamo de santo falou comigo, cara, você jurou que ia cuidar. Tem alguém pedindo ajuda, você não vai fazer? Quem é você? Qual é a tua? Você vai guardar isso, vai levar pro caixão, e aí? O que você vai fazer? Falei, tudo bem. Vamos lá. Vou te atender, mas não conta pra ninguém, tá bom? Vou te atender online. Fizemos um trabalho incrível, ele melhorou, tinha um refluxo gravíssimo, que nem alguém parecido, que a gente conversa aqui depois. Tinha um refluxo muito sério e nós entramos com a terapia fonoaudiológica e teve ótimos resultados, até que ele me disse, olha, companheira, eu vou estar em São Paulo, ele é de Santos, vou estar em São Paulo em um evento, você está me acompanhando à distância, você não quer ir lá me ver? Eu falei, não quero em evento, eu não quero entrar nesse mundo, eu posso te acompanhar online, mas companheira, vamos no presencial um dia, tal, para você me avaliar, trazer esses feedbacks. Eu falei, tudo bem, Amarildo, eu vou, mas eu volto logo, hein? Naquele mesmo dia, o Marcos Marques, que era o filho do José Roberto Marques, dono do IBC, também palestrou, teve um problema vocal. Eu estava pronta, eu atendi, resolvi o problema na hora, ponto, checkmate. Então, o que eu não queria fazer, em 2 minutos eu já estava fazendo. E eu penso que é assim, né? Que Deus trabalha também. Se ele me perguntasse o que eu quero, certamente eu responderia coisas que talvez não fizesse tão bem. Então eu fico feliz de ser conduzida por ele nas coisas que eu não quero fazer, porque eu cheguei na consultoria não querendo fazer a consultoria, né? E ali fui chamada a desenvolver esse trabalho, e aí vem um pouco da história do branding, né? Hoje eu vendo essa trajetória, eu consigo enxergar que havia um propósito muito maior do que eu poderia compreender naquele momento. Então eu não queria ir e eu fui. Fui por obediência, né? Fui porque eu fui leal, que nós conversamos aqui também, leal ao princípio de caráter que eu tenho. Então, meus pais, mesmo sendo muito simples, muito humildes, me ensinaram valores que eu gostaria de preservar e passo adiante para os meus filhos. Então, gente, é melhor não falar nada do que falar e não fazer. Então, falou que vai fazer, vai lá e faz. Né? Então, se eu falei que ia ajudar, eu vou lá e ajudo. Eu jurei que faria isso. Eu vou fazer. Eu sei como fazer, eu vou ajudar. Então, eu cheguei no mundo de eventos assim, saindo da área clínica, depois de muitos anos, inclusive a Dialogue, que está passando aqui, era uma empresa que prestava serviços na área de comunicação, consultoria, triagens escolares, a área de disfagia home care, sempre foi. Em 2015 e em 2017 ela recebeu esse upgrade e eu acabei nomeando de Dialogue Voice, porque ela recebeu isso como uma herança. Então não era algo que eu era incapaz de fazer, eu já era especialista, né? Então eu me formei, eu fiquei 1 ano sem fazer nenhum tipo de curso, eu não tinha grana nenhuma. Então, eu caí no mercado, fui trabalhar, fui entender como o mercado funcionava, ou não, que eu também descobri como não dava certo. E daí, então, no meu 2º ano, foi quando eu fui de formada, foi quando eu tive condição de fazer uma pós-graduação. E as minhas formações em coaching também foram assim, muito lúcidas. Então, eu fiz uma formação, depois de 2 anos eu fiz a outra, depois de 2 anos eu fiz a outra. Não teve aquela alucinação, não, eu quero ver como isso funciona, eu quero ver como isso me serve, como serve as pessoas, se isso realmente funciona. Eu recomendo, apesar do mercado do coaching estar muito pervertido, de fato, você precisa ter, sim, essa curadoria de encontrar bons profissionais, mas as metodologias são maravilhosas, elas funcionam muito bem e faço votos de que outras pessoas descubram, né, um bom coach que tem um propósito diferente do psicoterapeuta, que tem o seu lugar e que fazem coisas correlatas, mas bem diferentes na forma de atuação. Então, não misture, né? Então, um bom coaching é diferente de um bom psicólogo. Então, todos têm o seu lugar, apesar de tratarem do mesmo objeto, que é a pessoa, a mente humana. Então, eu fui muito lúcida nessa construção, tá? E também na minha construção pessoal. Então, todas essas escolhas respeitaram o meu momento de vida. Gente, criar 3 filhos não é fácil, não. Se eu tô aqui, meu guerreiro tá lá. Te amo, marido. Empresa. Então são muitos pratos para equilibrar. E eu até fiz um stories esses dias falando sobre essa urgência do executar, essa ansiedade absurda que faz com que as pessoas percam o prazer do ordinário. Então, na busca descarada, enlouquecida pelo extraordinário, a gente perde
prazer da ordem. Chegar, tomar um café, como hoje, fui muito bem servida aqui. Bom, gente, diga-se de passagem. Sentar, tomar um café, desfrutar daquele momento, desfrutar daquela companhia. Então, eu penso que o Evangelho fala muito sobre satisfação. As pessoas estão altamente insatisfeitas. Sim, sim. Altamente insatisfeitas. E existe para um propósito, né? O desconforto é importante para te levar para o próximo nível. Então, é importante. Eu estava ouvindo um podcast do... Eu sou muito fã do Semenzato, José Carlos Semenzato. Inclusive, eu já tive com ele algumas vezes. E a história do José Carlos Semenzato, ele era um vendedor de coxinha. Ele vendia... ele saía no horário do café, por volta de 2 horas, que a cidade dele era uma cidade que estava se construindo muito. E aí ele passava nas construções de pedreiros, e ele vendia as coxinhas. Então, ele vendia de 200 a 300 coxinhas por dia. E aí, ele falou assim, hoje me perguntam, você chegou aqui, como que você explodiu, né? E aí, ele contando dessa trajetória, o quanto nós perdemos com essa vinda descarada tecnológica, o qual é muito bom, aliás, nem tenho que me queixar que eu sou totalmente tecnológica. Inclusive, a gente está usando ela aqui agora. Mas as pessoas pegam trechos de coisas e não conhecem com profundidade a construção disso. Se a gente está falando de uma Tamara profissional, mas essa Tamara profissional, ela tem aí 20 anos, 21 anos de muita carreira, de muita bagagem, né? Dentro disso, dessas múltiplas linguagens para a gente dominar. E assim como tem uma Leile de 28 anos de voz, não é de hoje. Existem muitas coisas por trás disso, né? E o que se vende você precisa, na internet, né? Você precisa ter isso, ter. Mas você esquece de olhar para o seu ser. Sim. Quando a gente começa a usufruir da grandiosidade e que é muito bem-vinda, aliás, o Senhor nos disse, né? Você vai comer dos bens da terra, meu querido. Sim. Deus disse isso pra gente, mas para que isso aconteça, a gente vai alcançar isso quando a gente entender o nosso ser. Quando a gente olha para ele e fala assim, é isso aqui, porque Deus vai colocar essas características no seu ser e vai deixar isso vir à tona. E aí só você faz o que você faz. Por isso que é abençoado o trabalho das suas mãos. Porque nós não... Quem somos nós? Assim, Adorei. Hoje nós estávamos vindo, né? O Rodrigo estava falando, nossa, eu morava numa casa cheia de ratos, sei que lá. E olha hoje, olha o meu carro, olha a minha família. Que legal. É o princípio da satisfação. Assim, nossa. É uma Porsche? É um Camaro? Cara, não estou dizendo que isso não é bom. É bom, claro que é. Sim. E a gente pode buscar essas coisas. Mas, cara, a satisfação não tá nela. Não tá. É a jornada. É a jornada, é sobre isso. É a jornada. Então, até na construção da voz, né? A pessoa fala, não, eu quero falar, eu quero ter autoridade, eu quero... eu falo assim que a pessoa vem cheia de grito. Vem cheia de grito, muito grito. Pra gente poder silenciar tudo isso e falar, calma. Tá tudo bem, vai dar certo. E quando eu olho para você falando, né, essa jornada dos mentores, né, assim também, o mentor ele precisa da voz dele. Com certeza, é ferramenta de trabalho. Para ele falar, para ele, né? E quantos... Hoje a fonoaudiologia está em alta. Mas, assim, coisa que ele poderia ter tratado para ter uma longevidade dessa voz, para treinar esse músculo há anos atrás, assim como faz uma atleta. A pessoa, quando ela vai para o atletismo, qualquer área esportista, que ela escolhe isso, a primeira coisa não é sair chutando bola. A primeira coisa é entender qual é esse músculo que está por detrás que vai chutar essa bola. Porque a maioria que se acidenta, o joelho ou isso ou aquilo, tem tudo a ver
com equipamento lá atrás chamado treinamento, que alguma área ela foi cortada. E na voz é igual. E anteriormente a gente via a fonoaudiologia como só a área que eu vou para cura. Então, eu tenho uma fenda, o otorrino olha e fala... Vai para fono. Eu tenho um calo, vai para fono. Exatamente. E a fonoaudiologia, hoje o professor de canto, o coach vocal... É que o coach vocal, o treinador específico, quando a gente fala coach vocal, ele é muito voltado para o lado artístico. São profissionais que trabalham a promoção à saúde e não a doença. Isso é a gente esquece sutil. disso, né, cara? Hoje, como eu vejo essas áreas se conversando, assim como eu falei agora, né, do coach, do psicólogo, que tratam diferente o mesmo objeto de estudo, que é a mente humana, né, com outras ferramentas. O professor de canto, coach vocal, fonoaudiólogo, eu vejo também nessa mesma qualificação. Então, nós temos o mesmo objeto de estudo e ferramentas diferentes para fazer o trabalho. Mas é o mesmo objeto, então a forma como o professor de canto atua influencia diretamente como o fono vai trabalhar, como o trabalho clínico vai responder. A hora que o fono faz o trabalho, responde diretamente na aula de canto, como isso vai fluir melhor e tudo mais. O trabalho do coach vocal também tem essa construção, que eu acho que é até um pouco mais anterior à execução muscular. Então, o coach trabalha com uma fonte poderosa na filosofia, que é o desejo. Sim, sim. Então, esse desejo, esses gritos, né, que você trabalha nas suas ferramentas, na sua estrutura de trabalho, isso é muito importante, né? Difícil é quando há silêncio. Então, esse desejo de agir, até mesmo, e chega no coach vocal, essas duas coisas, né? Então, aquele que não tem voz alguma, né, que está esgotado, esvaziado, precisando ser preenchido. E vem aquele que está gritando demais e não consegue ouvir ninguém, não consegue saber nada, não consegue saber para onde está indo. Então, todas essas nuances têm o mesmo objeto de estudo. Então, para mim, o fono atua, sim, na área clínica de organização funcional da voz. O professor de canto atua na organização musical, né, de tudo isso, a parte integrativa artística, né? Então, o artista quer fazer tal coisa, quer fazer uma cambalhota. E a gente precisa entender se a cambalhota, como está sendo feita, vai ser a melhor, se isso vai ser bom, se o público gosta. Então, o fonoaudiólogo não está preocupado se o público gosta ou não. Inclusive, a minha especialidade, que é a cirurgia de cabeça e pescoço, a gente fala de laringectomizados, pessoas que retiram a laringe por um problema de câncer ou algum outro acometimento físico e precisam sonorizar, precisam voltar. Então, os traumas que a gente falou agora há pouco, né? Então, como que essa pessoa fala sem uma laringe? Como que essa pessoa se comunica sem um aparelho fonador? E tem um silêncio ali. Né? Então, entra também um pouco nessa área do coach. Por quê? Porque a gente vai ter que ajudar essa pessoa a encontrar uma voz. Então, esses trabalhos são correlatos. Então, na área do coaching, eu vejo essa questão motivacional que, para mim, é visceral. Sem a motivação, não tem nenhum outro trabalho para acontecer. Né? Então, esses três, do meu ponto de vista, são correlatos porque usam o mesmo objeto de estudo, mas cada um pega uma bolsa de ferramenta diferente. E que bom, sabe, gente? Assim, olha, você mentor, você players, que bom que você está tendo oportunidade de entender tudo isso, porque se não é a nossa voz, o que você vai fazer? Não, sem voz não dá. E assim, eu tive uma prima, Larissa tá aí, que não me deixa mentir, ela fez uma tireoidectomia total. Uhum. E na glândula tireoide, quando removida, a gente tem a travessia de um nervo muito importante, que é o nervo laringeu recorrente, que é um ramo no 10º par craniano, o nervo vago. Ele é um nervo misto, tanto sensitivo quanto motor, e ali, quando atravessa a glândula tireoide, ele faz a inervação do músculo vocal, tireoidetenoide, aquele músculo, o músculo da vida, né? E que traz pra gente toda aquela variação, todo aquele som. E algumas pessoas acabam tendo algumas complicações nessa cirurgia e podem perder a voz. Algumas de modo temporário, outras de modo permanente. Pode haver uma modificação
estrutural, né? E ela perdeu a voz. Para sorte dela, ela tem uma prima fono, né? Curiosamente especialista nisso. Inclusive, acho que a gente tem uma foto de quando ela estava triste, chorando. Eu precisei acompanhá-la na formatura da irmã dela, formada em enfermagem na época. E daí, então, ela falou, olha, Tamara, é muito triste isso. É muito ruim perceber o quanto a voz é importante, porque eu perdi. Eu nem reparava que eu precisava dela. Né? Então, a voz, ela é veículo de entrega do ser. Isso. Então, você não consegue nem se ver sem ela. Esse exercício que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é um exercício doloroso, né? Como seria não ter som? Como seria não ter voz? Não dá nem para imaginar. O seu cérebro terminou essa frase. Por quê? Porque isso já é visceral, é nosso, é humanizador. Então, não ter voz onde que entrou o coach na minha vida? Quando os mentores se acabavam entregando tudo que tinham nas suas metodologias, o cara perdia a voz, ele não se achava mais ninguém. Baixava a potência. Energia zero. Zero, acabou. Por quê? Porque eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Se eu não consigo falar, eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Então, a voz está muito relacionada com o ser e o fazer, com o construir. Porque é por meio da sua voz que você coloca suas ideias no mundo e tem a chance de realizar aquilo que você imagina. E veja bem, a coisa é tão complicada nisso que existem alguns estudos que dizem assim, que quando você fala sobre um determinado sonho seu, quando você anota isso, quando você traz isso para o mundo da realização, você falou isso daí para alguém, você se torna mais comprometido com ele na realização. Por quê? Porque quando só uma ideia é só uma ideia, você fala, isso pode ser, isso pode não ser. Agora, a partir do momento que saiu pela sua boca, a partir do momento que você manifestou isso, é real. É real, isso aí. Então, isso, você se torna mais comprometido com a execução daquele projeto. E é maravilhoso. Mas teve algum caso de mentorado, de players que estava totalmente sem voz e que te chamou e que... Sim. Teve o caso, eu posso dizer, meu cliente querido, um beijo do Marcos Marques, né? Que é o criador do programa Acelerador Empresarial. Aliás, o programa Acelerador Empresarial a Artflex fez. A Carol e o Alex são apaixonados por ele. Pois é. Eles são um grupo, não sei qual que é o Giants. Tem, acho que deve ser. É o Giants. Eles têm. É maravilhoso. Então, eu entrei no acelerador com a história que vocês ouviram agora há pouco, no acelerador número 4. Hoje eles devem estar na edição 84. Então, este ano, eu saí para empreender, para levar o branding, né? Elevar o branding num outro nível. Graças a Deus. E num dos eventos, né, o Marcos não conseguia concluir a fala. A Aline, esposa dele, teve que terminar. Então foi, inclusive, por conta de situações como estas, que eu passei a ser chamada corriqueiramente. Porque antes eu era chamada quando dava ruim. Né? Quando estragou. Né? Estragou. Estragou, né? O que eu vou chamar? Isso é uma coisa curiosa para ser dita, que você comentou agora no começo, Leili, que é a longevidade. Então, quando você é jovem, né, e tá aí, quem tem 80 anos não me deixa mentir, a disposição física muda, não muda? E a prega vocal também muda. Então, para fazer o que o Luciano Pavarotti fez, que é cantar até o último dia de vida, foi um trabalho sério. Aliás, a gente vê isso em umas grandes vozes sertanejas, que é do Chitãozinho de Choró. Adoro, sou fã. Para mim, os melhores. César Menotti e Fabiano, poderia falar vários aqui para vocês. Maravilhoso. Se eles têm uma voz da maneira que está, tem coisa por trás. Anos de carreira, anos. Cuidado. Não caiam na ilusão da bala mágica. Né? Então, Jung chamava isso de pensamento mágico. Então, o que é o pensamento mágico? Eu vou pegar esse curso aqui, eu vou pegar esse vídeo aqui e vai resolver todos os meus problemas.
acabou com tudo. Então, não estou problematizando a sua voz, sua vida, sua comunicação. Não estou aqui para isso. Não nasci para isso. Pelo contrário, me diplomei para não dar problema. Mas as pessoas, de um modo geral, estão acostumadas com o pensamento mágico. Com o pensamento... Então, eu não vou fazer nada e vai funcionar tudo. Nem é justo, nem é bom que seja assim. A natureza é autossustentável porque é interdependente. E você não quer ser interdependente. Você quer ser a última bolacha do pacote, né? Então você quer saber tudo sozinho a respeito do seu funcionamento. Então não, você precisa de um médico. A comunidade, inclusive, né? Ela é denominada uma comunidade por quê? Né? Platão, que foi um grande filósofo, ele escreveu um pensamento, uma estrutura de como deveria ser a sociedade. Então ele classificava pessoas com coração de prata, de bronze e de ouro. Então, se você é de bronze, você é serviçal, um artesão. Se você é de prata, você é um guardião, um servidor. E se você é de ouro, você é um líder. Então, se eu nasci de ouro, eu preciso dedicar mais tempo para estudo e eu jamais farei um trabalho de um serviçal. Né? Claro que isso não funcionou, né, gente? A República, esse trabalho que ele escreveu, e tem críticas, inclusive, sobre isso, de que talvez não tenha sido ele mesmo. Mas ficou muito famoso esse saber, né? De que existem setorizações. Então, se eu nasci para fazer isso, se meu pai cria luvas, eu também criarei luvas. Então, nós viemos dessa geração onde não havia tanta esperança. A gente teve que romper com isso. Então, minha mãe é transportadora escolar, eu serei transportadora escolar. Se meu pai não trabalha com plástico, eu trabalharei com plástico. Então, romper com isso foi maravilhoso. Mas hoje, esse excesso, né, de rebeldia, que é importante, não estou negando, a gente precisa ter um certo quê de rebeldia, sim, para construir coisas novas e melhores, fez com que essa rebelião alcançasse níveis não sadios. Então você olha um outro profissional que dedicou anos de estudo sobre aquilo e você diz que sabe mais do que ele, que você aprendeu mais sobre você, que ele não sabe nada sobre você. Né? Então, o próprio livro da Brené Brown, né, sobre a coragem de ser imperfeito, pelo amor do pai, a mulher dedicou 25, 27, 30 anos de estudo sobre aquilo. Senta e ouve, criatura, né? Senta e aprende. Senta e aprende. E isso serve para os mais velhos, para os seus pais. Você acha que sabe mais do que eles, com certeza. De outras áreas você é novidade, é edição limitada. Ninguém vai ver o que você vê mesmo. Mas acredite, sente e ouve eles. Sente e ouve sua avó, seu avô, seu líder. Tá? E essa loucura de insubserviência alcançou o mundo da voz também. E os mentores, na verdade, esse é um dos meus maiores desafios. Dos meus maiores. Por quê? Porque, eu não vou dizer o nome aqui, mas teve uma situação onde eu cheguei para atender, ele falou, não preciso de atendimento. Uau! Né? Por quê? Ele falou, toda a energia do universo emana de mim, eu sou suprassumo. Tudo que eu preciso está à minha disposição. Ok. E aí Deus, né, me dá uma ajuda aqui, Jesus. O que eu falo agora? E eu falei, olha, vem cá. Eu concordo com você. Que você é uma fonte inesgotável de energia, maravilhosa. Com certeza é. Mas, meu amigo, você está manifesto em carne. E existem leis que regem o funcionamento da carne. E se você não respeitar a lei da carne, você morre. E nada da sua luz energética vai fluir. Por quê? Porque aprove o Senhor fazer o equilíbrio dessas coisas. Então vamos combinar um negócio? Se você não respeitar a lei da carne, que eu creio que o próprio Cristo veio para cumprir essa lei, ele respeitou a lei da carne que ele mesmo estabeleceu, porque você não vai. Me ajuda a te ajudar? Desce um pouquinho e vamos cuidar da carne? Respirou e falou, ok, eu acho que eu tenho que fazer uma coisinha aí. O que eu tenho que fazer? Né? E deu uma recuada. Mas o meu maior desafio é realmente com o ego. E é desafiador. Falando que é um campo nosso de trabalho, a Leli comentou aqui de uma experiência com o senhor diretor, né? Onde ela se posicionou de forma antagônica a uma execução que era muito importante para ele.
Então, essa posição do coach vocal, do fonoaudiólogo, em muitos momentos, do professor de canto, é o nosso maior desafio, porque você vai ter que dizer ao seu paciente, ao seu cliente, ao seu coach, que ele pode fazer diferente. Só que a forma como ele fez até hoje é a forma que trouxe ele até você, inclusive. É a forma que ele se identifica. Então, voz é marca. Então, quando você fala, vamos fazer diferente, fala, não, vou perder minha marca. Lembra que o meu produto aqui é autenticidade? Então, você deixa de ser você se você canta diferente. Se você fala diferente, então não serei eu, portanto, eu não quero. Negação, né? Até porque também nós ouvimos, né, a vida inteira, né? A gente cresce assim. Você fala igual fulano. Você canta igual fulano. E aí, quando você vem com uma profissional, a primeira coisa que a pessoa acha é que a gente vai tirar a voz dela, que a gente vai modificar a voz dela, modificar o jeito de cantar. Eu falo que existe o seu desafio, eu falo que é a mesma coisa, só que na área voz cantada, que o meu maior desafio é fazê-los entender de que esse instrumento chamado voz, ele vai ter que ser treinado, querendo ou não querendo. E que existe, sim, um mito de mudanças, mas essas mudanças eu chamo de beija-flor. Você faz se você quiser, mas são ferramentas, assim como no instrumento, que existe o piano, ligado, destacato, melisa, o que você quiser. Existe um montão de recursos na área da voz também. Então, você saber executar o beija-flor em determinados locais é lindo. Acontece que se a gente ficar o tempo inteiro apitando essa voz, ela vai dar problema. Assim como uma bailarina dançando de ponta o tempo inteiro, vai dar problema. É verdade. Então, esses músculos, eles dançam dentro da gente. E quando a gente começa a ter esse entendimento, o que é difícil, mas eu acho que vem um primeiro atendimento, vem um segundo, vem um terceiro, aí a pessoa ela vai se abrindo, né? Porque também eu acredito assim que para ela também é difícil. Com certeza. Às vezes escutou durante a vida coisas que ela não gostaria, foi um profissional e ficou chateada, comprou curso 7 passos para falar bem, 7 passos para cantar, e depois se frustrou muito. Então ela também vem. E aí olha pra gente e fala... Esse é o componente do coach, viu, gente? Olha que legal, tá vendo? Toda essa bagagem imensa faz esse direcionamento acontecer um pouco mais adiante. É isso mesmo. Essa bagagem tá aí. A gente começa a olhar e deixar, né? Não, eu sei. A pessoa não tá querendo te atingir. A pessoa, ela tá falando de algo que tá gritando dentro dela o tempo inteiro e que a gente tem que olhar com sabedoria, respirar fundo e falar, peraí, deixa eu te mostrar um caminho diferente, né? Vem aqui, vem para esse rolê agora. Aqui. Tem 2 coisas importantes nessa fala que tem muita relação, em primeiro lugar, com a construção da linguagem. Então, você que é mãe, pai ou cuidador, companheiro, né, profissional que atua com crianças em fase de desenvolvimento de fala e linguagem. Então, a linguagem ela se dá por imitação mesmo. Haviam algumas teorias de linguagem que propunham o seguinte: se eu pegar um gravador, que era a tecnologia mais recente da época da construção dessa teoria, se eu pegar um gravador e apertar o play e esse gravador falar algumas palavras, essa criança vai aprender. Por quê? Porque o conteúdo de desenvolvimento intrínseco dela fará com que ela reconheça essas palavras e passe a usá-las. Uma teoria de desenvolvimento da linguagem. E aí surgiram outras que foram aprimorando. O próprio Piaget, que trouxe outras percepções da fase de desenvolvimento. E uma visão socioconstrutivista que diz assim, cara, eu me construo com o outro. Então eu não posso colocar um gravador aqui soltando palavras aleatórias sem me relacionar com esse outro. Por quê? Porque esse outro não traz só a palavra. Esse outro traz para mim o mundo. Sim. Que ele percebe. Ele traz o mundo que ele percebe. Então não é só a palavra. Não é só a imitação. É o mundo que essa pessoa traz quando diz aquela palavra. Então, dentro do desenvolvimento da linguagem, a imitação é um processo que acontece. Inclusive, dentro do branding, eu tenho uma
eu considero isso uma pergunta poderosa e você pode pensar sobre isso. Quem você pensa que é quando está falando? Eu já pensei várias vezes que era o Silvio Santos. Inclusive, fiquei arrasada quando ele morreu. Eu queria ter conhecido ele antes. E aí, eu conheço a Camila, que trabalha na área de televisão. Ela me consolou. Achei tão lindo isso. Ela falou, Tamara, você conheceu ele. Ele ia todo domingo na sua casa. Que bonitinha! É verdade, eu conheci o Silvio Santos, gente. Então, eu quando falava, eu pensava que eu era o Silvio Santos em alguns momentos. Gente, eu sou péssima contando piada. Talvez por isso eu prefiro contar as minhas. Porque essa eu entendo 2 dias depois, né? E dou risada sozinha, eu acho o máximo sorrir. Mas quando começo a falar, eu utilizo meu repertório de imitação mesmo. Então, isso é muito importante dentro do trabalho do coach, inclusive. Por quê? Porque você não percebe que tá falando que nem sua mãe. Você não percebe que tá falando que nem seu pai. Você não percebe que tá falando que nem a sua professora de português, inclusive professora Silmara, em qualquer lugar do mundo que você esteja, maravilhosa. Como você me inspirou e eu não sabia que estava sendo inspirada por você. Muito obrigada, minha professora de português. Ela me fez me apaixonar pela área. Então, esse é um outro ponto. Então, a questão da modelagem acontece. E a segunda coisa que hoje está voltada para essa questão do socioconstrutivismo, o envolvimento emocional. Total. Crianças aprendem menos com professores que não têm envolvimento emocional. Então, quando a gente fala de um trabalho de coaching, de fono, de professor de canto, não quer dizer que ele é emocional, mas quer dizer que esse componente também liga, tem que dar match. Então, se você não se conecta com aquele repertório de vida daquela pessoa, por exemplo, eu não tenho hoje um escopo de trabalho vasto na área do samba. Mesmo sabendo sambar, meu pai me ensinou a fazer isso, ele tocava samba e tudo, mas eu não trabalho com isso, eu não tenho afinidade com isso hoje de forma mais ampla, atuo de forma mais técnica, mas, gente, não me leva para Sapucaí, eu vou querer dormir, cara. Eu queria dormir, cuidar dos meus filhos. Eu tenho hoje um estilo de vida que me distancia dessa prática. E não quer dizer que é ruim e nem quer dizer que eu não tenha competência. Sim. Quer dizer que existe um outro profissional que vai ter esse envolvimento emocional muito mais profundo do que eu. Né? Então, eu entrei nesse mundo do coach porque eu tenho um envolvimento profundo com a questão de mentoria. Eu sou mentora. Então, eu realmente aprendi a me conectar com eles no nível elevado de mentoria que eles entregam. Eu fui mentora deles. Então, eu entendi como conduzi-los, como o exemplo que eu dei aqui, dentro dessa área. Então, eu dava palpite nos cursos que eles faziam? Às vezes. Eu ia falar que não é às vezes. Eu falo assim, é só você não olhar pra mim e falar assim, o que você acha? Na verdade, eu não tenho o que achar, mas não faz esse tipo de pergunta, né? Quer saber? Ó, só fica quietinho. Inclusive teve, dentro dessa situação da autenticidade, que é uma bandeira que eu levo com muita força, é muito difícil você falar algo que a pessoa não quer ouvir com amor, com verdade. Eu digo que a mentira, a verdade dói em alguns momentos, mas é a mentira que machuca. Perfeito. Durante anos você vai lembrar das mentiras e não da verdade que foi dita. Então, a verdade, ela dói. Dói mesmo. Mas ela não machuca. O que machuca é a mentira. Só que, baseado nisso, né, a verdade, quando é dita sem amor, ela não serve pra nada. Então, é melhor você guardar pra você. Então, saber esse equilíbrio, né, de dizer a verdade em amor, que é algo que eu admirei aqui na relação que vocês construíram. Então, dizendo a verdade em amor. Né? Jordan Peterson, no livro que ele escreveu agora há pouco, que é As 12 Regras para a Vida, ele fala sobre isso. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Né? Que é uma confirmação do que a gente já leu alguns anos atrás na Bíblia. Né? Diga a verdade. Diga a verdade. Então, nessa construção com mentores, eu aprendi a dizer a verdade. Aprendi. Porque a gente é instruído a conter a verdade. Minha avó fala que o tempo vai passando e a gente vai ficando sem vergonha. Eu falei, vó, como assim? O que a senhora quer dizer com isso, vó? Que vergonha! Ela falou, vou explicar, minha filha. O tempo, quando você é criança, você vai aprendendo a não falar algumas coisas, a se comportar de um determinado jeito, tal, para poder ser aceito, né?
Só que o tempo vai passando e você vai percebendo que o tempo tá acabando. Que a vida vai acabar mesmo. E que você, com essa vergonha, não vai conseguir viver, dizer o que pensa, o que quer. E você vai começando a perder a vergonha de novo. É isso mesmo. Então o tempo vai passando, você vai ficando sem vergonha. Eu falei, entendi, vó. É verdade. Cuidado aí, hein? A senhora tá viúva. Não me assusta, não. Né? Então, a questão de tirar essa vergonha para falar, né? Foi algo que também aconteceu dentro de mim. Porque assim como qualquer outra pessoa, eu fui muito organizada para os meios sociais, inclusive no meio cristão. A gente tem toda uma linguagem, a gente tem todo um modus operandi, né, dentro desse ciclo. E sair fora desse modus operandi parecia um pecado. Vou falar sobre energia, compreender tudo isso. Calma, deixa eu recuar um pouquinho, ver o que Deus fala sobre isso, para entender melhor sobre o que ele está falando, e por aí vai. Então, eu aprendi a respeitar essas variações que não são minhas, mas das quais eu posso acompanhar e trazer qualidade técnica com aquilo que eu faço nessa construção do branding, que leva em conta as 3 visões, que é a parte biológica, né, a parte biopsicossocial. Então, sua estrutura, sua saúde, de dentro para fora, sua estrutura física, uma visita médica, tudo isso passa pela avaliação dentro do branding vocal. A parte psicológica, que eu falo que é autoestima, autoconfiança e autoimagem, né? Como você se vê, como o outro te vê, como você confia em você, como o outro confia em você, como Deus confia em você para fazer isso, né? Tudo isso conta. E o terceiro movimento, que é a parte social, que é onde entram as projeções, né? Inclusive uma parte até meio triste de dizer, mas eu já tô me acostumando até, aprendendo a lidar com isso. Levei pra terapia, tá? Ninguém é perfeito, não. Mas eu levei pra terapia. Fiquei horrorizada porque uma outra fono, colega minha, ouviu o meu produto. Eu disse a ela, se eu tenho registro de marca, ela falou, legal, não vou fazer nada. Foi lá e fez. Copiou, colocou outro nome, né? Uma outra roupagem de atuação. Mas pegou, né, a sacada e começou a trabalhar. Inclusive, uma outra mentora me chamou a atenção. Nossa, mas eu achei que a fulana tivesse feito isso. Eu falei, foi por isso que eu decidi empreender agora. Eu falei, vai parecer que é dela mesmo, né? Porque ela pegou, né? E aí, eu levei para terapia para lidar com isso, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com a autenticidade, acham que devem ansiosamente copiar umas às outras, quando na verdade o mundo é vasto, cheio de informações, e você, sendo criativo, pode fazer muitas coisas inéditas. Não necessariamente o que o outro faz. Mas o inédito é seu. Só você faz. Viva isso com intensidade. Viva com intensidade. Então, essa construção de ser autêntica passou primeiro por mim. Eu tive que encontrar um modo de agir, trabalhar de modo autêntico, né? Dizendo a verdade em amor e sabendo como entrar e também como sair. Então, nem todo lugar, como eu comentei no começo do podcast, nem todo lugar que tem portas abertas é para você. Isso mesmo. Não entra, não. Isso aí. E onde a gente encontra a Tamara para passar com ela? Eu quero passar com ela, ou voz cantada, ou brand, como é que eu faço? Hoje o Instagram é uma via muito ágil de comunicação, então você pode entrar no Fala Tamara Oficial. Ali eu tenho a equipe, a Elane, a Marcele, que vão responder para vocês. Tem também o contato que é direto do WhatsApp, é o número fixo, tá? 11 2378 1855. 2378-1855. Gente, decorei. Lindo isso. Então, elas continuam à disposição também para falar com vocês via WhatsApp. Ou então, você pode mandar um e-mail, bom e velho e-mail, para machadofono@gmail.com. Ah, que legal. Eu amei ter você aqui, Tamara. Obrigada. Ficou alguma coisa que você gostaria de falar e ainda não falou? Fica à vontade. A única coisa que eu quero fazer aqui agora é agradecer pelo convite. Mas é lindo. Pela conexão maravilhosa que Deus nos fez viver em uns eventos por aí, né? Que seja só o começo. Agradecer, para quem não sabe, a Leli, professora de canto, da Kemily Santos também. Foi uma paciente que ela me indicou para fazer um trabalho que hoje eu também acompanho. Beijo, Kemily. Beijo, Pablo. É muito legal poder ter essa vivência autêntica na prática, né? Então, eu tive a graça de poder agradecer a Leli pela sensibilidade na indicação, pela acreditação, e quero honrar,
né, esse convite que você me fez, agradeço de coração, faço votos de que o Pô de Voz continue sendo um grande sucesso, Amém. que tragam grandes vozes aqui para falar, para conversar. Agradeço ao senhor diretor que me recebeu também muito bem, né, me senti muito em casa aqui na Artflex, parabenizá-los, né, pelo trabalho. Então, esses equipamentos aqui, a Leili que trouxe também, junto com o senhor diretor, então é muito maravilhoso ver a forma como vocês trabalham. Bom saber que vocês existem no mundo. Grata pelo convite. Obrigada. Eu fico muito feliz, muito honrada e grata mesmo a Deus pela sua vida e de olhar para você, né? E ver o quanto que você faz diferença aí na vida de muitos, também dando muitas vozes para muitas pessoas, resgatando voz, abrilhantando voz. E é sobre isso a nossa missão aqui nessa terra, não tenho dúvida. Obrigada, viu? Obrigada. Até o próximo, se Deus Até quiser. a próxima, pessoal. E muita voz aí para vocês, viu? Tchau. Onde a sua voz brilha e inspira. Prepare-se para uma explosão de histórias incríveis, porque aqui tem muita voz. Vamos juntos no Pô de Voz. Pu, 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 pu.